Boa noite, igreja. Eu me chamo Tércio, sou um discípulo de Jesus, sou casado com a Débora, somos pais do Noah. Eu luto contra a ira, procrastinação, orgulho, autocomiseração, pensamentos impuros, perfeccionismo, entre outros. E processo é uma palavra que tem ganho meu coração, tem me ganho. Tem feito muito significado para mim, enquanto eu me percebo sendo restaurado. E eu acredito, eu creio que a forma como Deus nos restaura é usando tudo o que nós somos, o que temos, e as pessoas ao nosso redor. Se hoje eu tenho uma família, se hoje eu estou vivendo o chamado de Deus para a minha vida, se eu estou satisfeito em tudo e por todas as coisas, é porque o processo da salvação está acontecendo na minha vida. Eu fiz escolhas muito ruins no meu passado. Eu silenciei de forma intencional a voz de Deus. Eu fui omisso nas minhas responsabilidades. Eu tive crise de propósito, vivi crise da idade. Mas hoje a história é diferente, graças a Deus. Se você, como eu, já descobriu essa nova vida em Jesus, certamente você se apaixonou pela certeza de um futuro certo, perfeito, um lugar cheio de paz. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Identificaram, né? O céu é um lugar preparado para os santos, para os redimidos em Cristo. E saber que nós temos um lugar perfeito e que seremos perfeitos nesse lugar, ele nos traz muita alegria, nos traz esperança, nos traz conforto. A vida não acaba aqui, é para lá que a gente vai. E uma das formas que eu gosto muito de retratar aquilo que Deus tem feito na minha vida é através da música. Então me permita abordar um pouquinho sobre céu com essa canção. When I get where I'm going, on the far side of the sky, the first thing that I'm gonna do is spread my wings and fly. I'm gonna land beside the line and run my fingers through his mane. Or I might find in what it's like to ride a drop of rain. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will share the sins and struggles I have carried all these years, and I leave my heart wide open. I will love and have no fear. Yeah, when I get where I'm going, don't cry for me down here. I'm gonna walk with my granddad, and he'll match me step for step. And I will tell how I miss him every minute since he left.
then I'll hug his neck. Oh, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will share the sins and struggles I have carried all these years, and I leave my heart wide open. I will love and have no fear. Yeah, when I get where I'm going, don't cry for me down here. When I get where I'm going, and I see my Maker's face, I'll stand forever in the light of His amazing grace. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will share the sins and struggles I have carried all these years. And I leave my heart wide open. Now we'll love and have no fear. Yeah, when I get where I'm going, don't cry for me down here. Então, gente, esse é um pouco do que talvez seja o céu. Esse lugar de paz, esse lugar perfeito, esse lugar onde o choro e a dor não farão mais parte. Só que talvez você, assim como eu, você teve esse encontro, você se deu conta disso, você aceitou isso na tua adolescência ou na tua juventude. No meu caso, há mais de 30 anos. E percebeu que essa empolgação com o céu vai dando lugar ao desconforto da vida até chegar lá. Certa vez eu ouvi de um mano em Cristo uma frase que dizia assim: a igreja me preparou de uma forma exemplar para morar no céu, mas ela esqueceu que isso ia levar um certo tempo. E eu quero crer aqui que a igreja, estava abordando justamente aquilo que ela já tinha aprendido, já tinha crescido com Deus até ali. Mas o pensamento foi esse: 70, 80, 90, 100 anos nós celebramos no começo do ano da matriarca da família da Débora. Leva um tempo ainda. E com isso nós temos o dia a dia, as rotinas, as contas, as frustrações, os problemas de saúde, as tragédias. E isso tudo vai tirando a paz, a alegria, tira até a vontade de viver. Céus, que inferno! E foi pensando nesse céu, e motivado pela minha negação, que eu quero compartilhar contigo uma troca de e-mails do ano de 2010, quando o pastor Leandro, o Leandrinho, o Lê, nos fez um convite para participar do CR. O e-mail dele era assim: mano, lembrei das nossas conversas aquele dia lá no Batia Batata. Eu nem sei se existe ainda o Batia Batata. Que conversamos sobre grupos do Celebrando Restauração. E estou encaminhando para vocês esse convite. Vai ser um tempo de qualidade bem especial. Deem uma pensada. Abração forte. E no corpo desse e-mail, mais abaixo, tinha um texto que abordava um pouco do que era esse Celebrando a Restauração.
No caso, o quarto passo, a limpeza da casa. Um importante passo dentro do processo de restauração. Ele estava abordando, era um passo para abordar sobre a culpa. Todos nós fizemos ou deixamos de fazer coisas que nós não gostaríamos. E nós não podemos voltar para resolver isso. Então, como é que a gente lida? Porque isso normalmente nos traz culpa. Como é que a gente lida com a culpa? A gente nega, a gente bota a culpa no outro, a gente racionaliza. E o texto ainda dizia assim: se realmente quero restauração dos meus traumas, vícios e maus hábitos, eu preciso aprender a me libertar da culpa e aprender a viver com a consciência limpa. Eu não lembro se eu respondi imediatamente, mas a minha resposta para ele foi essa: Leandro, obrigado pela lembrança. É bom aquele bati-batata, né? Faz um tempinho já. Mas, ainda sinto falta da Bíblia como fonte de estudo. Sei que é genuína a intenção do programa, baseado nos passos do AA, só não sei até que ponto é interessante ter isso como foco e não o plano de salvação e o próprio Deus. Eu não consigo juntar todos na mesma direção e prioridade. Talvez seja muito radical ou racional, mas seria esta uma busca pelo bem-estar do homem em relação ao seu passado, suas culpas? Será que diante da cruz e da santidade divina não vamos sempre, obrigatoriamente, nos sentir os piores? Ou isso não tem a ver com sentimento, e eu estou falando bobagem porque eu nunca fiz o programa e desconheço todos os objetivos? Se eu nunca fizer os programas, nem ler os livros, ainda posso seguir a Cristo, né? Obrigado por lembrar da gente e pela atenção sempre. Tu é muito legal, amigo e sincero. Não tome isso como pessoal, são críticas e pensamentos em voz alta, ou seria em caixa alta. Para compartilhar mesmo, para pensar, discutir, provocar e buscar entender. Porque a resposta a gente sabe, é só uma, certo? E qualquer hora dessas podia rolar um batia de novo. Abração e fica na paz. Eu não sei se você continuaria a investir na vida de alguém depois de receber um e-mail desse. Mas espera que essa história tenha um desfecho. Agora, falando do cara que escreveu esse segundo e-mail. Cara de pau. Cara de pau. O cara deu uma de filósofo, teólogo. Respondeu com pergunta, né? Deixou o convite para repetir o encontro e saiu. Eu ainda não tinha entendido muita coisa. E eu ainda estava perdendo tempo com as perguntas erradas. Eu ainda não me via como Buzz Lightyear. E aí entrou o Buzz Lightyear. Ao infinito e além. O que tem a ver o Buzz Lightyear? Buzz Lightyear é um soldado pronto para o infinito e além. Mas que ainda tem uma missão aqui para cumprir. Eu não me vi assim. Hoje eu entendo que o meu foco estava firmado na suficiência de uma verdade espiritual, porém desconectada da minha carne, da minha humanidade. Jesus pagou o preço dos meus pecados e pela minha fé nele eu fui limpo e eu vou morar no céu. Pronto, acabou, era isso. Mas e o resto do tempo? E é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês hoje. O processo da salvação. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Vamos orar? Deus, nós te louvamos por poder ser igreja contigo nessa noite. Obrigado por cada coração aqui que tu trouxe. Obrigado pela tua mensagem já derramada aqui em nosso meio e pela presença do Espírito Santo falando aos nossos corações. Continua, ó Deus, construindo aquilo que tu queres fazer na vida de cada um e que a tua mensagem possa encontrar espaço nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto está em 1 Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 3 até o 12. O texto será projetado aqui no telão. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 12. O texto diz assim:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles, esses profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho do Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Ou numa tradução da mensagem, esse último versículo diz: percebem como são privilegiados? Os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. O apóstolo Pedro aqui estava escrevendo uma carta para os cristãos que estavam enfrentando perseguição pesada, gente, da cultura romana. E o apóstolo consola eles com a verdade de quem eles já eram em Cristo, filhos de Deus com todas as razões para se alegrarem na salvação e na futura glória. A cultura romana, ela desprezava a fé deles, criticava a moralidade dos cristãos e zombava da esperança deles. E esse trecho, ele descreve a forma incrível que Deus nos abençoou em Cristo. Ele ressuscitou dos mortos e por isso a nossa esperança é tão viva quanto Ele próprio. Mesmo em nosso sofrimento, temos todos os motivos para nos alegrarmos. Nós estamos sendo salvos. Amém? Estamos sendo salvos. Aleluia. Glória a Deus. Estamos sendo salvos. Como assim estamos sendo? O verso 9 do texto que a gente leu é um ponto-chave. E a gente vai começar olhando para a construção dessa sentença. Qual é o tempo verbal que está escrito aqui? Pois vocês... Vamos lá, gente, vocês estão comigo? Pois vocês estão alcançando. O tempo da sentença é a união do presente com o futuro. Uma ação está acontecendo e se move para o futuro. É mais ou menos como já e ainda não. Michel, cadê você? Eu e Michel formamos uma dupla nos anos passados recentes. Nós éramos o já e ainda não. Até hoje não sei quem era o já e o ainda não, mas nós formávamos o já e ainda não. Nós estávamos concluindo um processo, uma parte importante da nossa jornada com Jesus, que era o estudo teológico, mas nós já fazíamos parte do time, da equipe de pastores, com algumas responsabilidades. Então, durante aquele tempo, nós éramos o já e ainda não. E nós vemos esse princípio do já e ainda não no processo da salvação. Vamos acompanhar então. Quando nós confiamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que acontece? Nós somos unidos a Cristo. Romanos 6:5, se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Somos unidos a Cristo. Nessa união nós morremos. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
E depois dessa morte, nós ressuscitamos novamente. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Depois disso, uma decisiva e irrevogável nova criação passa a existir. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Outro passo é uma decisiva e irrevogável libertação. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E nós então passamos da morte para a vida eterna. E o nosso julgamento ficou para trás, ficou no Gólgota. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E então nós somos transladados do domínio das trevas para o reino do Filho de Deus. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Só que a gente também aprende que essa nossa libertação do pecado ainda não é final, ainda não é perfeita. Por quê? Porque o pecado ainda habita dentro de nós, o mal ainda está presente. E o apóstolo Paulo disse: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. A carne ainda é um problema no dia a dia para as nossas almas. Nós ainda não somos perfeitos, nem obtivemos a nossa coroa e a recompensa. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E nós somos mentirosos se dissermos que não temos esse pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Conseguiu pegar? Já e ainda não? Tem um processo aqui. E ele leva mais tempo do que eu estava acostumado a aceitar. E se tem uma coisa que Deus tem me ajudado a perceber nesses últimos anos, é reconhecer e acreditar no processo. Essa palavra tem me ganho mesmo. Assim como Salomão já dizia, né? Há tempo para todas as coisas. Eu sei que a gente está envolvido num universo, numa sociedade altamente imediatista. Nossa cultura é altamente imediatista. Da comida à medicina, tudo é para ontem. Uma pesquisa de 2015 disse que um norte-americano naquela época estaria vulnerável, estaria disposto a cerca de 6 a 10 mil mensagens por dia. Mensagens de e-mail, de web, celular, rádio, televisão. É muita coisa. E uma pesquisa do New York Times, um ano depois, falou que, por conta disso, se você quiser transmitir uma mensagem para essa pessoa, você tem 8 segundos da atenção dela. O que acontece? Essa cultura à nossa volta nos faz, ao invés de sentar, tomar um mate, ler a Bíblia, falar com Deus, a gente entra numa corrida que nem uns loucos desvairados, só lê as placas que estão passando, não tem tempo para sentar e pensar como é que foi o dia, o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu nem consigo entender que existe um processo acontecendo. Voltando para o nosso texto, depois de a gente destacar o tempo da ação verbal, estão alcançando, a gente vai ver o que é que define essa palavra mais importante que tem aqui nesse texto: salvação.
estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Salvação é o tema central da Bíblia. No Antigo Testamento, ela é o caminho para a salvação. No Novo Testamento, ela é o caminho da salvação. Salvação foi a primeira mensagem de Jesus. Está lá em Marcos 1,15, diz: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem da salvação. A salvação continuou sendo a principal mensagem dos apóstolos e dos seguidores de Jesus. Hebreus 2,13 a gente lê: como é que nós escaparemos se desprezarmos tão grande salvação? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Se é verdade, então, se nós cremos que salvação é a principal mensagem do Evangelho, que ela foi a primeira mensagem de Jesus, e que fora da salvação não tem escape, então é verdade também que a primeira coisa mais importante que eu e você precisamos saber é: eu sou salvo. Você é salvo? Talvez você não tenha certeza disso. Talvez a sua resposta seja não. E eu queria te convidar a fazer uma oração. Você pode até esperar o final da mensagem, da celebração, para refletir, mas eu preciso te dizer que salvação requer uma decisão que vai ter grande importância, vai interferir na tua vida aqui e na tua vida na eternidade. Fecha os teus olhos. Você pode repetir com a tua voz ou em pensamento: Deus, eu estou entendendo, eu estou reconhecendo o propósito da minha vida. Eu estou reconhecendo, Deus, que eu tenho andado longe de Ti, que eu tenho feito o meu próprio caminho, que eu tenho ignorado processos na minha vida, que eu tenho pecado contra Ti. Deus, eu quero deixar uma vida de ilusão, de aparência, e eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim, que derramou o sangue naquela cruz pela minha vida e pagou os meus pecados. Deus, eu quero entregar a minha vida e o que sou agora nas Tuas mãos. E quero que o Espírito Santo faça morada em mim para me ajudar nessa jornada a obedecer os Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, no final eu quero te dar a oportunidade para orar contigo aqui na frente. Mas se você fez, saiba que hoje tem festa no céu. E tem festa aqui também, porque a partir de hoje, essa aqui é parte da tua família. E nós estamos felizes e queremos caminhar contigo nessa jornada. E se você fez essa oração, essa mensagem passa a fazer mais sentido ainda para você. Muitas pessoas estão buscando liberdade. A liberdade, ela pode ser nacional. Nós temos visto muitos movimentos dos refugiados. Ela pode ser civil, de direitos e liberdades individuais, como política, religião. Grandes movimentos que nós vimos hoje em Porto Alegre, com relação à liberdade sexual, liberdade econômica, da pobreza, liberdade social. Só que para todos, ela significa liberdade pessoal. Mesmo para esses que batalham por algumas dessas ou outras liberdades, sabem que eles mesmos não são livres. E liberdade é uma palavra cristã.
Jesus Cristo é retratado no Novo Testamento como o supremo libertador do mundo. Ele disse que veio para libertar os oprimidos, em Lucas 4,18. E acrescentou em João 8,36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O apóstolo Paulo escreveu, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, em Gálatas 5,1. Liberdade, então, é uma palavra moderna para salvação. Ser salvo por Jesus é ser liberto. A palavra grega para salvação é sozo. E o significado dessa palavra vai muito além do perdão dos pecados ou ser salvo para ir para o céu quando eu morrer. O significado básico dessa palavra é resgatar alguém de grande perigo, mas ela também pode significar salvação espiritual, libertação física do perigo da morte, cura física da enfermidade ou livramento da possessão demoníaca. E essa palavra sozo, salvar, ela possui 3 tempos. O passado, eu fui salvo. O presente, eu estou sendo salvo. E o futuro, eu serei salvo. No passado, eu fui salvo ou liberto da penalidade do pecado por um Salvador crucificado. No presente, eu estou sendo salvo ou liberto do poder do pecado por um Salvador que vive. E no futuro, eu serei salvo ou serei liberto da presença do pecado por um Salvador que virá. Eu quero ver contigo rapidamente como esses tempos acontecem e o significado deles. Começando pelo passado, a salvação da penalidade do pecado. A gente chama de justificação. É o ato pelo qual Deus, que é o juiz, torna o pecador livre da culpa e condenação. Romanos 5,1 diz, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E João 5,24 diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nesse sentido, a salvação está completa. A justificação é um ato completo no momento em que nós cremos. Eu criei, fui justificado, estou salvo, fui salvo. O último tempo dessa palavra, salvação, é a salvação da presença do pecado, que é a glorificação, que é a vida no céu. É um ato também, quando Deus remove por completo o pecado das nossas vidas. 2 Coríntios 4,17 diz, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nós passamos de mortais sobrecarregados, com uma natureza pecaminosa, transformados em imortais com acesso direto e irrestrito na presença de Deus. E com Ele nós teremos comunhão por toda a eternidade. Apocalipse 21, versículo 27, vai dizer sobre a nova Jerusalém, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glorificação, não existe mais pecado, tudo foi removido. Mas o segundo tempo, estamos sendo salvos, é a santificação, é a salvação do poder do pecado. É um processo que nos leva à realização dos propósitos de Deus para a nossa vida e nos habilita a avançar na perfeição de Jesus, pela presença e poder do Espírito Santo. Filipenses 3,12 diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O Espírito Santo continua a nos santificar e a nos preparar totalmente para o serviço de Deus e a alegria nele. Então nós estamos sendo salvos através da obra do Espírito Santo, do hábito e domínio do pecado. É um processo que só termina com a morte. Tá, mas aonde é que tu quer chegar, Tércio?
Vamos juntar os pontos aqui. Eu acho que você percebeu que a primeira salvação, a primeira libertação e a última, os extremos desses tempos, justificação e glorificação, são momentos únicos, que nos pedem um passo, uma decisão, certo? Quase como pague um, leve dois. Aceite hoje, seja salvo amanhã. É um ato. Agora, trazendo o contexto do futebol aqui, para tentar incrementar a nossa ilustração. Do pontapé inicial da partida, considera que para chegar lá na partida, você treinou muito, você concentrou com o time, você passou pelo vestiário e vai começar o jogo. Até o apito final, fim de jogo, tem um processo de pelo menos 90 minutos, né? Se não tiver prorrogação, pênaltis, tem um processo. E esse processo exige entrega, vários passes, jogadas, corridas, sangue, suor, lágrima. É do segundo tempo do verbo, a santificação, que importa o hoje, o agora, esse desempenho individual que vai traduzir o quão usado eu estou sendo para repartir os dons e talentos que o treinador me passou, me ensinou. Você já pensou em viver realizado e satisfeito simplesmente por saber, na nossa ilustração, que você é um jogador? Eu sou um jogador. Você rala, você treina, entrega, abre mão, investe, ganha, perde. E isso te basta? Ah, eu sou fulano e para mim tá bom assim. É como se você ralasse muito, fizesse a tua parte, você foi convocado para jogar na seleção. E vocês não fazem questão de jogar. Pessoal, ó, sou aqui o camisa, tá? E eu fiquei sabendo que a nossa classificação está garantida. Então, estamos classificados. Não vai jogar? Triste e frustrante acomodação. Mas a gente vai ser otimista aqui. A gente vai dizer que você entendeu, que você se deu conta de que tem um algo a mais. E aí você passa a cantar os versos de uma canção que diz assim: agora tudo pode ser melhor do que se pode ver. E a liberdade está em perceber que a vida tem muito mais para oferecer. Pum! Entendi, é isso aí. Tem mais para mim, aqui, hoje, agora. Jesus é o perfeito amor que me impulsiona para ser mais, para fazer muito mais e melhor. Então você se entrega para essa vida que te satisfaz por completo e que tem um final feliz e perfeito, e isso te basta de novo. Esse é o risco de viver não só com a cabeça e o coração no futuro, no fim da partida, ignorando aquele crescimento e amadurecimento de um dia de cada vez. Sabe, eu vivi assim. Eu vivi esse desperdício de postergar tudo em razão de um futuro perfeito, sem saber quando nem se ele iria acontecer. Na minha adolescência, eu vi o meu irmão mais velho e o meu pai, em momentos distintos, fazerem parte de uma excursão para conhecer os Estados Unidos. Cada um teve a sua experiência. E, fruto dessas viagens, foram gerados novos relacionamentos com pessoas que eram norte-americanas e que passaram a visitar o nosso ambiente, nossa casa. E isso só fez aumentar o meu desejo de, eu sou o próximo, né? Então eu vou lá também, eu vou conhecer. E por várias razões, isso não aconteceu. Eu não fui para os Estados Unidos, eu não tive a chance de conhecer.
E eu passei a alimentar silenciosamente esse desejo de ir para os Estados Unidos. Em nosso namoro, noivado, casamento, a Débora sabia disso. Eu falava, por vezes até de uma forma muito mais forte. Eu vou para lá, nem que seja pulando muro, quero ir para lá. E, bom, isso ficou guardado, não chegou a ser uma prioridade na nossa vida. E lá pelo 4º ano do nosso casamento, nós estávamos morando no interior, em Panambi, e o primo da Débora, que morava no exterior, ele, junto com os irmãos dele, foram nos fazer uma visita. E nessa visita ele lançou uma frase e um convite. Por que vocês não consideram migrar para o Canadá? Vocês são novos, não têm filhos ainda, trabalhando. E naquele primeiro momento essa fala foi estranha para mim, porque eu confesso, eu nem sabia onde ficava. Canadá. Só que durante aquele ano, aquilo foi ganhando nosso coração, e nós começamos a projetar, a sonhar com, poxa, o Canadá. Começamos a pesquisar, buscar informações e tudo mais. E acabou sendo uma das motivações para que nós saíssemos então do interior e viéssemos para Porto Alegre, achando que Porto Alegre era só o trampolim. Nós vamos chegar em Porto Alegre e daí a gente vai se preparar, daí vai embora para o Canadá. Nós chegamos em Porto Alegre em 2004. E, de novo, mesmo estando dentro do pacote dessa mudança, ele não era uma prioridade assim. Então, o que aconteceu? A gente seguiu a vida, até que em 2007 eu tive o convite e a oportunidade de ir para o Canadá, conhecer o Canadá. Eu fiquei os 40 dias, conheci, e na volta foi natural, foi automático. A gente entrou com o processo de imigração. E esse processo, todo o processo e as nossas insistências ainda pós-processo levaram 5 anos. Quem nos conheceu nessa época sabia que a gente era os chatos do Canadá. Aqueles chatos que vão embora para o Canadá. A gente não falava em outra coisa. Porque o Canadá é assim, porque o Canadá é assado, porque lá tem isso e não sei o quê. Tu já foi para o Canadá? Eu estive lá 40 dias. Eu estive no verão, gente. Deus é bom. E como eu achava que essa imigração, essa mudança seria a solução para muita coisa na minha vida, eu não queria me prender a nada aqui. Qualquer coisa que fosse me prender, que me pedisse algum compromisso aqui, estava fora. Só que em toda essa nossa jornada, a sujeira ela se acumulou, porque existia no coração um sonho futuro de que não, lá vai dar certo, e a sujeira foi se acumulando, e me cegou a ponto de achar que aquilo que talvez fosse um problema, cego, né? Meu casamento, minha paternidade, minha vida com Deus, minha vida financeira, talvez pode ser um problema, mas lá vai estar resolvido. Era o meu céu, né? Aqui era passageiro. Meu coração já estava lá. Queria era para lá. Aqui já não importa mais. Deixa eu compartilhar contigo o que acontece quando a gente ignora o lixo. Vocês já ouviram falar das cataratas do Niágara, Niagara Falls? Alguém aqui já esteve nas cataratas do Niágara? Sim, poucas pessoas. É uma das grandes maravilhas da natureza. Ela está na divisa do Canadá com os Estados Unidos, e ela tem essas 3 quedas d'água aqui. São 3 que tem uma aqui que é tão pequena que não é contada, né? Por favor, volta lá na imagem.
Tem essa primeira aqui que eles chamam do casco do cavalo. Tem uma pequenininha aqui que tem um ponto em vermelho ali, onde as pessoas conseguem caminhar ali por baixo. E a outra lá, que é essa pequena é a véu de noiva e aquela outra lá é a chamada de Americanas. Só pelas fotos já dá para ver que é um lugar magnífico, lindo. Então, bem, imagina que você pode morar pertinho desse lugar aqui. Ou do lado de lá, ou do lado de cá, mas você teria a chance de morar aqui. E esse lugar seria chamado de bairro Love Canal, ou Canal do Amor. Era para ser um bairro dos sonhos. Ele ficava na cidade de Niagara Falls, no estado de Nova York, aqui pertinho das cataratas. Contudo, nem tudo corria bem em Love Canal. No início da década de 70, alguns moradores notaram um lodo negro se infiltrando através das paredes do porão em suas casas recém-construídas. Ao longo dos anos seguintes, uma mulher que tinha um salão de beleza em seu porão acabou ficando com uma doença debilitante. A taxa de leucemia no bairro estava altíssima. As crianças em idade escolar começaram a ter erupções cutâneas e alergias inexplicáveis. A taxa de abortos espontâneos era muito alta. Os bebês nasciam com deficiências, deformações e alterações cromossômicas. Entre 74 e 78, os defeitos ocorreram em 56% dos nascimentos em Love Canal. Os moradores não faziam ideia de que a casa deles foi construída em cima de 21 mil toneladas de resíduos tóxicos industriais. E quando as chuvas da década de 70 chegaram, fez com que o nível da água ficasse muito próximo e esses resíduos subiram. Em algumas áreas, barris enferrujados e velhos irromperam na superfície dos quintais das casas e até mesmo levantaram piscinas. Poças de produtos químicos nocivos borbulhavam nos pátios das escolas, jardins e porões. Rios de líquido tóxico corriam rua abaixo. E o governo foi então chamado para intervir. Detalhe é que foram 20 anos depois que o governo veio intervir, emitindo uma ordem para fechar a escola, para ninguém mais colher a horta do seu pátio, e começou a fechar aquelas casas para tornar um espaço que nunca mais seria habitado. Embora essa analogia possa ser imperfeita, é como se a diferença entre aquele que morasse ali em Love Canal, ele enxergasse um barril enferrujado no quintal dele e ele ficasse satisfeito em poder se livrar dele. Apareceu um barril aqui, joga fora lá no lixo, pronto, agora o pátio está limpinho. Em comparação com o vizinho dele, talvez, que vê o barril, chama a prefeitura, chama o governo e, gente, bora cavar aqui. Tem que tirar tudo, tem mais coisa aí. E começa a cavar. E não vai parar até que remova toda a impureza escondida sobre a superfície. Porque ele sabe que sem ajuda, essas perigosas toxinas continuarão a produzir resultados negativos. Entendeu? Você vai cavar ou vai ficar satisfeito por limpar o pátio? Só o que tu está vendo, só o que é visível. Você vai se satisfazer em estar salvo no passado, ser salvo no futuro, sem considerar a tua salvação hoje? Você vai continuar a entrar e sair aqui do prédio, cantar as músicas, servir em alguns eventos, participar, talvez, ir de repente numa célula, achando que isso é a vida plena que Jesus tem para a tua vida? Vida plena
O céu começa aqui. É isso que a palavra diz. Em João 3,16, vocês sabem o que diz lá? Porque Deus que deu para não pereça, mas vida eterna. Essa vida eterna, em grego, se chama zoe aionios, vida eterna. É uma vida de qualidade eterna. É a mesma qualidade de vida no céu, Deus deseja que eu e você vivamos aqui. Significa uma qualidade de vida com valores sobrenaturais. É uma vida com esses valores do céu que começa aqui e se estende pela eternidade. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida eterna já é uma realidade daquele que crê em Jesus. E essa vida eterna, ela se expressa também através da obediência e da prática do Evangelho, pois a salvação em Cristo exige mudança na minha vida hoje, aqui, agora. O céu começa aqui, porque nós estamos sendo salvos e nós queremos assumir a responsabilidade pela restauração e pelo crescimento integral. Só que cavar dá trabalho, tem um preço e leva um certo tempo. Depois de um tempo daquela resposta que eu dei para o Leandro, nós acabamos fazendo o CR. E na época, vi um contexto, o Noah era recém-nascido, nós tínhamos nos mudado de lugar, não tínhamos carro e nós não concluímos o programa. E agora eu vou te mostrar, lembra que eu te perguntei, você continuaria investindo na vida de uma pessoa depois de receber uma resposta como aquela que eu dei? Essa foi a resposta do Leandro para mim naquela vez, a resposta, né? Cara, as questões que você levantou são muito legítimas. Vivo um dia de cada vez, buscando a sintonia com o paizão para ele me alinhar no foco que ele quer. Sei o quanto estável e falho eu sou em minhas motivações, por isso preciso realmente da ajuda dele. O processo de restauração, não sei porque que não estava em caixa alta, profundo e significativo, não completo, pois será só na volta de Jesus, passa sim por entender as minhas áreas de fragilidade pela prova incondicional de amor demonstrado na cruz. Com esse foco, a restauração não deve ter como objetivo a eliminação dos problemas. Lembra? Eliminação só no céu. Mas sim estar aberto para que em mim, ser humano imperfeito, a imagem do Filho de Deus seja restaurado diariamente. Ao estar aberto ao processo de restauração e com foco dado por Deus, eu glorifico a Deus, pois celebro o poder restaurador dele. Esses assuntos rendem uma rodada de batata certamente. No ano passado, 8 anos depois, eu refiz o CR. Eu concluí todo ele. Até o retiro do quarto passo. E eu preciso dizer, eu faria de novo, a cada ano. Porque eu entendi que esse processo de estar sendo salvo passa por eu entregar as áreas do meu caráter. Sendo purificado a cada dia, fazendo com que esse pecado tenha menos e menos poder sobre a minha vida. Que eu possa, de certa forma, com esse passo, entregar e vigiar as minhas áreas de fragilidade, poder testemunhar daquilo que Deus já fez na minha história, e também pedir ajuda nas áreas que eu ainda preciso, que são difíceis. Então, se você ainda não cavou, saiba que tem muita sujeira escondida na nossa vida, e que vez por outra, seja pelo clima, a chuva ou o sol, seja pelas reformas em nós ou ao nosso redor, essa sujeira ela vai aparecer. E ela vai te contaminar. E ela vai contaminar quem tiver ao teu redor.
Eu vou convidar o pessoal da banda. O texto de Tiago 1:21 diz isso: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tem um processo que é nosso, tem um passo que é meu e teu, pessoal e intransferível. O fato de que eu e você fomos salvos nos liberta da culpa e do julgamento de Deus, do salário que eu e você mereceríamos, porque o salário do pecado qual é? É a morte, é o afastamento eterno de Deus. Ter sido salvo no passado, ter sido justificado, nos livrou do julgamento e da culpa perante Deus. O fato de que eu e você seremos salvos nos liberta do temor com relação ao futuro. Nós não precisamos mais buscar resposta, não precisamos mais temer qual será o nosso futuro. Nós temos a certeza de um futuro perfeito com Ele. Mas o fato de eu e você estarmos sendo salvos nos liberta da escravidão, da nossa própria autocentralidade. O fato de eu e você estarmos sendo salvos nos pede responsabilidade, compromisso em deixar Deus entrar em todas as áreas da nossa vida, não apenas aquilo que se vê, aquilo que talvez nós temos carregado por muito tempo e que tem impedido a nós mesmos de vivermos essa vida plena, esses zoiaiônios hoje na nossa vida. Enquanto a gente ouve essa canção, faça essa reflexão. Você foi, você está sendo e você será salvo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ou eu sou Teu.
Deus, nós somos teus, ó Pai. Nossa vida é tua. Nós entendemos isso. Consagramos as nossas vidas a ti. Deus, nós te louvamos pela cruz, pelo poder do teu sangue derramado naquela cruz, que nos resgatou, nos regenerou, nos justificou, nos trouxe para perto de ti, eliminou, ó Deus, a culpa, a condenação. Pai, nós celebramos e louvamos o teu nome pela certeza de uma vida eterna contigo nos céus. Pai, nós sabemos que isso é destinado àqueles que professam a fé em ti. Cremos nisso, ó Pai, que um dia estaremos para sempre em comunhão contigo, perfeita. Mas Deus, a nossa oração hoje é para que nós não rejeitemos o processo que tu tens para a vida de cada um aqui, enquanto estamos vivendo aqui em missão nessa terra, como discípulos teus, ó Pai. Nós não queremos estar satisfeitos apenas com o pátio limpo, apenas, ó Deus, com uma vida de aparência e de ilusões. Deus, nós queremos cavar. Deus, nós queremos permitir que tu possas adentrar todos os âmbitos das nossas vidas, nos ajudando, ó Deus, a reconhecer as áreas que nós somos frágeis e precisamos de ajuda. Nós sabemos que precisamos de ti, mas nós sabemos que precisamos uns dos outros, para nos encorajarmos, para nos apoiarmos, ó Deus. Deus, traga essa consciência ao nosso coração nessa noite, de que o processo faz parte da nossa jornada contigo, e que existe passos que são nossos, áreas da nossa vida que talvez nós não entregamos ainda e que precisamos e queremos colocar nas tuas mãos, para viver a vida plena ao teu lado, Jesus.